Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje nós estamos aqui num propósito com o Senhor Jesus Cristo e eu pedi a Ele que desse uma mensagem para que eu levasse até esse vídeo, até quem vai ouvir esse vídeo. E o Senhor me levou em 1 Samuel 16, do capítulo 16, do verso 13 ao 18, que tem um tema que diz as 7 qualidades de Davi. O verso 13 vai estar nos falando dessa forma. Então Samuel tomou do azeite ungido no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou para Ramá. Então os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Diga, pois, nosso Senhor a teus servos que está em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então lhe tocará com a mão e acharás melhor? Então disse Saul ao seu servo: busquei-me um homem que toque bem, trazei-me. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belamita, que sabe tocar e é valente, animado e homem de guerra, forte em palavras, de gentil presença do Senhor, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Meus queridos amigos e irmãos, aqui nesse texto sagrado, nessa introdução das 7 qualidades de Davi, Deus aqui vai estar nos falando que Davi é considerado um dos homens mais fortes do Antigo Testamento, mais vultos do Antigo Testamento, assim, da vida deste grande homem de Deus. E podemos aqui extrair preciosas lições espirituais até hoje. Davi é um dos personagens mais amados da história sagrada. Sabemos que o amor, ele cobre uma multidão de pecados. O amor de Deus por Davi cobriu todos os pecados deste Davi, um dos homens mais citados na palavra de Deus. Seu nome é citado mais de 1000 e poucas vezes dentro das Escrituras Sagradas, mais do que o nome de Abraão e de Moisés. As virtudes de Davi na Bíblia Sagrada. Davi era revestido do Espírito Santo, de acordo com está em 1 Samuel 16, verso 13, que após a unção do profeta Samuel, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. A unção de Davi era muito especial. O próprio Deus deu testemunho disto, como nós podemos ver no Salmo 89, verso 20. Ele era homem de guerra, de acordo com 1 Samuel 16, 18, Davi, ele era um homem valente, animado, era um excelente músico, um verdadeiro adorador. Davi era suave nos salmos de Israel. 2 Samuel 23, verso 1. Ele era um homem de guerra, valoroso para Deus, homem honrado. Ele era um excelente orador, de acordo com 1 Samuel 16, verso 18. Sisudo em palavras e de gentil presença. E tinha boa aparência. Portanto, Davi era um pastor carismático e com a boa oratória. O Espírito do Senhor falava pela boca de Davi, como nós podemos conferir em 2 Samuel 23, verso 2. Diz que Davi era um homem abençoado por Deus, e está de acordo com 1 Samuel 16, verso 18, como nós já lemos, né? E o Senhor Deus era com Davi.
Portanto, Davi era um pastor abençoado por Deus. Onde quer que ele fosse, ele era abençoado, ele era valente, ele era cheio da unção e da presença de Deus. A sexta qualidade, Davi era um homem excelente, currículo de acordo com 1 Samuel 17, 31, 37. Ao candidatar-se para enfrentar Golias, Davi apresentou a Saul um currículo de sucessivas vitórias. Um contra o urso, outro contra o leão. Davi chegou a dizer a Deus: instrui as minhas mãos para a peleja, de maneira que um arco de cobre se quebre pelos meus braços. Vai lá em 2 Samuel 23, 22, 35. E a sétima qualidade de Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Deus deu testemunho de Davi, dizendo: achei Davi, meu servo, com meu santo óleo. Achei a Davi, meu servo, com meu santo óleo, o ungi. Em outra passagem, a palavra de Deus diz: achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará segundo a minha vontade. Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque apacentava o rebanho de Deus com conhecimento e inteligência. E, queridos irmãos, se muitas vezes nós fugimos de todas as qualidades para Deus. E hoje, nesse devocional, Deus está procurando um homem e uma mulher segundo o coração de Deus, segundo a boa vontade de Deus. E aonde está a sua vontade? Diante de Deus, em se humilhar para Ele, em fazer segundo o seu querer. Deus hoje procura homens e mulheres segundo o coração dele para honrar, para dar vitória, para usar, para transformar e se humilhar aos pés do Senhor Jesus. E aqui no Ministério Pentecostal Casa de Oração, nós estamos hoje, pela vocação do Espírito Santo de Deus, a levantar um clamor para esse lugar e dizer: Deus, ache graça em mim, para que meu coração possa sentir o teu poder, a tua unção, e me faça como Davi. E como Davi, hoje Deus está procurando você que está aí parado, você que está desanimado, você que está cansado de sofrer nas igrejas. Deus está procurando corações aqui através dessa live, através desse vídeo, através desta gravação. Seja um adorador, seja um Davi na presença de Deus. Busque essas 7 qualidades que teve Davi. Davi era revestido do Espírito Santo. Ele era um homem excelente músico. Ele era um homem de guerra. Ele era um excelente orador. Ele era um homem abençoado. Ele era homem de excelente currículo, de acordo com 1 Samuel 17, 31. Davi era um homem de um excelente currículo, de acordo com aquilo que Deus precisava, que o homem precisava ver no currículo de Davi. E nós, qual é as nossas qualidades diante dos homens? Qual as nossas qualidades para Deus? A 7ª qualidade, ele era um homem segundo o coração de Deus. E eu e você, o que temos ofertado para Deus, feito para Deus, falado para Deus, levado aos pés de Deus. Deus está procurando nessa manhã homens e mulheres que tenham o coração voltado para a sua presença, voltado para Ele, porque para Ele não existe acepção de pessoa, para Deus não existe o bonito, o feio, o mal arrumado, o bem arrumado, o rico ou o pobre. Deus está procurando qualidade em cada coração. Então seja um Davi na terra. Quem era ele? Desprezado pelos irmãos. O pai o colocava para cuidar das ovelhas.
Ele ia embora para os campos, mas ele cuidava daquelas ovelhas com amor, a ponto de ter matado um urso, matado um leão, defendido as ovelhas. E você, qual é a sua defesa em prol das coisas de Deus? Vem a luta, você desanima, vem o desânimo, você se entrega, vem a fofoca, você já morre naquela primeira fofoca, e Deus está dizendo para você: levanta, seja um Davi aqui nesta terra, seja um orador, seja um abençoador, seja um pregador, seja alguém que vai fazer a diferença nessa terra de perseguição, nessa terra perseguida, nessa terra cheia de laços, cheia de degraus perigosos. Quando alguém vê você no auge da vitória, já quer te tacar a pedra, já quer te esmiuçar, te pisar e acabar com a sua vida. Ei, Deus está procurando alguém aqui nesta hora para encher das 7 qualidades de Davi. Que você seja esse Davi que Jesus está procurando nos dias de hoje. Não importa se você é mulher, se você é homem. Deus está procurando as qualidades em você. Então se levante e entregue a Deus as qualidades que Ele tem para te dar. Não olhe para a direita, para a esquerda, não olhe para mim, não olhe para ninguém, porque se você olhar para mim, eu sou uma missionária cheia de defeitos e imperfeições, mas dentro de mim o Espírito Santo limpa, trabalha e me dá perfeição para alcançar a graça dEle, para alcançar a virtude dEle. E nesta hora, Deus está dizendo para você: eu quero te dar as qualidades que meu servo Davi teve. Então levanta. Não olha para quem está te perseguindo, não olha para as perseguições. As perseguições vai ficar aqui. As conversas erradas estão dizendo que você está fazendo, que você está errando, que você não está. Olha para Jesus. Olha para Ele, porque Ele é o autor, o consumador da sua fé. Que Deus abençoe. Fica aqui o meu abraço. Que Deus abençoe. Aqui é o Ministério Pentecostal Casa de Oração Cristo Vivo, na pequena direção aqui dessa serva de Deus, missionária Lourdes, e toda a equipe que está comigo trabalhando. Nós estamos guerreando contra as potestades malignas, contra as obras malignas deste mundo, contra as hostes cruéis desta terra. Porque se nós estivéssemos guerreando contra esse ou contra coisas maiores, a gente não conseguia ficar de pé, não é verdade? A primeira perseguição, a primeira pedrada, o primeiro levante, esse ministério já tinha tombado, mas Jesus está no comando. E Ele quer dar força para você, unção e revestimento. Então, receba em nome do Senhor Jesus a graça e a força do Espírito Santo de Deus. Amém.